Seja muito bem-vindo a Um Pouco Que Sei. Esse podcast quer trazer um pouco sobre Deus, sobre reflexão, sobre tudo mais. E hoje eu quero abrir um espaço especial, inspirado no mundo cópia. Eu quero abrir um espaço chamado Entre Mundos e Versículos. A gente quer trazer uma proposta que é falar sobre filmes, séries, animes, outras narrativas, mas ver se consegue trazer uma perspectiva dentro da palavra ali, né? Com algum entendimento. Lógico que às vezes o anime não aborda diretamente isso, ou o filme, ou tudo mais, mas que a gente consiga aproveitar algo e trazer como ideia. E então, esse Entre Mundos e Versículos estou postando hoje, mas o objetivo é postar de quinta-feira e ser algo ou semanal ou quinzenal, porque tem que analisar, ver o vídeo, ver, às vezes até se aprofundar bem para não falar besteira ou se equivocar em alguma coisa. Então, sejam muito bem-vindos Entre Mundos e Versículos, e hoje nasce o primeiro anime. Eu quero trazer sobre Naruto. Vocês vão estar ouvindo ali já a flautinha, então vocês não estão caindo no jutsu da lamentação. Naruto é conhecido como contar muita história, muita questão. Isso para quem é fã já sabe. Mas eu queria trazer um fundo, né? Naruto, ele é um personagem, ele é um anime japonês. Ele, na história dele, ele foi selado dentro dele um monstro, né? Até então, na cultura oriental, eles tratam como um demônio, né? Porque seria um bicho-papão para eles que vem destruindo a vila e tudo mais. Porém, esse monstro que é selado dentro dele faz as pessoas se afastarem dele. Ele tem uma vida solitária, mas ao mesmo tempo ali ele tem uma vida de querer fazer arruaça na vila, querer chamar a atenção de certa maneira. Tem pessoas que conversam com ele e tudo mais. E esse monstro é conhecido como a Raposa de 9 Caudas. Mas por que eu queria trazer esse mundo de anime? O Naruto, ele traz ali alguns ensinamentos muito legais que a gente possa levar na vida. E não é sobre, coisas demoníacas, satânicas, pelo amor de Deus, mas é sobre a gente repensar algumas coisas. E o primeiro ponto que eu queria trazer, e toda a história trabalha ali no Naruto, que com o tempo ele vai tendo amizades, ele vai se aperfeiçoando como uma vila ninja, né? Então, como ninja, ele vai se aperfeiçoando, trabalhando sobre isso. Ele vai tendo amizades, buscando esse entender o porquê ele é assim e tudo mais. A gente tem o Naruto Shippuden, que seria uma versão dele já na adolescência ou adulta, vamos falar assim. E a gente tem o Boruto, que seria a sequência do filho dele, né? Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu acompanhei Naruto e Naruto Shippuden, mas Boruto infelizmente não acompanhei. Um pouco pela ideia que os outros falaram que é ruim, e outra porque eu tive outras prioridades dentro do processo ali de animes, aí eu tive que deixar um pouco o Boruto de lado. Mas pelo que eu vi de um amigo meu, que é especialista, assiste bastante, mas tá legal, traz alguns entendimentos também, então se propõe a assistir. Pra quem gosta desse mundo, é um desenho, né, vamos falar assim, mas um desenho japonês, a gente chama de anime. Então, ele traz ali, eu gosto muito dessa cultura oriental que tem muito ensinamento ali. Então, hoje eu queria trazer 2 pontos dentro tanto na série Naruto, né, como na série Naruto e passagem com Boruto. O primeiro ponto que eu queria trazer é o ciclo do ódio, o segundo ponto é o desejo. O ciclo do ódio, o que acontece? Naruto, ele vive numa vila, e essa vila eles tratam de ter luta entre aldeias, né? Então imagina que a aldeia da Folha, que ele representa, é a luta com a aldeia do Som. E ali, esses monstros que são selados dentro da barriga dele, também existiam outros monstros, que as numerações da cauda vão descendo, e eles são selados em outras crianças que são chamadas de Jinjurikis, né? Então eles são tratados como armas de guerra. E o que acontece? Tem um momento lá no Shippuden que ele começa a entrar dentro, porque ele entra dentro de si, porque ela está selada dentro dele, e começa a ter conversas com ela. Então, no começo ali, a gente repara que ele usa ela defende ele, porque ela precisa que ele esteja vivo para ela viver, mas ela começa a destilar ódio para ele. E Naruto, no processo dele, em todo o anime, ele começa a entender que o ciclo de ódio, na verdade, tem que ser quebrado. Então, muitas vezes a gente zoa ali que tem um pouco de conversa demais ali entre o vilão e ele e tudo mais, mas é porque ele está trabalhando sobre perdão, sobre
entender a história daquele vilão, né? E o vilão também se entender na história. E eu acho isso muito legal, porque quando ele encontra a Kurama, né? A Kurama fala assim, eu sou o ódio puro, porque ela tá presa dentro dele, ele desce, aprisiona ela numa corrente, vamos falar assim, né? Ele olha dentro do olho dela e fala assim, um dia eu vou conseguir tirar esse ódio dentro de você. E aí, de repente, ele quebra essa corrente que tava segurando ela ali, e ela fala assim, nossa, quanta confiança. E quer, tipo, mostrar que ela tem um ódio, mas no fundo ela já tá sendo transformada pelo que o Naruto traz. E o que eu quis dizer, né? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? Bom, a gente vê ali em Romanos 12:21, Paulo falando sobre não deixar vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu queria trazer uma visão interna e uma visão externa sobre esse ódio. Muitas vezes esse monstro interno a gente tem dentro de nós. Às vezes a gente tem um ódio até das nossas realizações. Coisas que a gente queria conseguir, mas a gente não conseguiu. Coisas que a gente almeja e não consegue ter essa visão. Como o Naruto ele entendeu, a gente tem medo de entender. Que às vezes a gente alimenta nosso ódio e deixa de ser grato por muita coisa. Até então a gente passou por um final de ano. E muitas vezes a gente tem sempre a esperança de um ano da frente ser o ano da nossa vida ou um melhor ano. Mas também a gente esquece de olhar para aquele ano que passou e ser grato por momentos. A gente não teve só momentos de tristeza, a gente teve momentos de felicidade dentro daquele ano. Então, ter uma gratidão por tudo que Deus já proporcionou dentro daquele ano e viver na esperança desse ano você colher mais coisas, ser mais grato por mais coisas que vão acontecer e não se prender a isso. Muitas vezes a gente vive ódio pela posição que a gente está, por onde a gente vive, por onde a gente trabalha, porque a gente tem uma vida assim. E muitas vezes a gente mostra uma certa ingratidão, na minha opinião, sobre isso. Naruto entendeu que a Kurama, ele até fala, você fez eu sofrer muitas dores. Mas ele entendeu que ele só está ali pelo poder dela também. Ela foi um agente gerador de dor, mas ao mesmo tempo ela foi um agente que proporcionou ele níveis de crescimento. Então, por isso que ele falou, eu quero quebrar esse ódio, porque às vezes dentro de nós esse ódio vem por gerações, né, reprimindo, e a gente vai continuando vivendo e ódio, a gente tem uma vida muito de ingratidão, murmuração, reclamação, e às vezes a gente fica alimentando esse monstro interno dentro da gente, e aí às vezes a gente começa a espirrar isso para fora, e aí é o ponto que eu queria trazer. Muitas vezes na nossa vida cristã a gente escuta, né, que venha para a igreja que você não vai ter dores, e a gente começa a ter dor e a primeira coisa que a gente aponta é, ai Deus, eu vim para a igreja, eu tô na igreja, o que eu tô fazendo de errado? Não era para me sofrer. E, cara, desculpa te falar, mas se Jesus que era filho enfrentou a cruz, meu irmão, imagina nós. Então a gente também tem que passar por processos, provações. Então Henrique, eu tô falando que eu tenho que viver uma vida de sofrimento para ser válida. Não. Deus escolhe os processos. Às vezes você vai estar na bonança, só que a gente precisa entender que a nossa vida não é só bênção. Às vezes a nossa vida também é um pouco de sofrimento também. E às vezes é um pouco de provação. Por isso às vezes a gente pensa assim, cara, nossa, mas tô sofrendo muito e tal. E eu não sei, se eu perder tudo, eu vou passar tudo de novo. Não. O sofrimento te posicionou um entendimento, um crescimento, que daquele ponto para lá, você já tem uma visão melhor. Então, eu creio que você entendendo o seu ódio, você consiga reverter isso como um impulsionamento, cara. É você entender que, tipo assim, através das provações, Naruto entendeu isso, né? Através do sofrimento da Jinchuriki, da raposa, da Kurama, que chama, né? Antes ela chamava de demônio de 9 caudas, e através dos sofrimentos ali que a Kurama proporcionou, muitas coisas na vida dele também gerou força, empatia com as pessoas, porque ele entendia o processo do sofrimento e da dor, então ele pôde se conectar com pessoas. Então Naruto, ele resolveu os monstros internos dele. Até então tem um episódio que ele tem que lutar numa cachoeira com um reflexo dele, e esse reflexo está cheio de ódio, e ele entende ali que aí ele tá lutando, ele nunca ganha. De repente esse ódio vem até ele. O que ele faz? Ele dá um abraço. Porque às vezes é isso. Naruto ele só queria nesse processo de isolamento um abraço, um afago, algo de carinho. E ele pôde proporcionar isso pra ele. Então, que a gente possa entender que às vezes a gente tá gritando tanta coisa e às vezes a gente tem que conversar com Deus para entender os processos internos. E agora externos.
muitas vezes passamos por problemas com outras pessoas. E eu falo assim que as pessoas precisam entender processos. Às vezes a gente vai repreender, vai querer corrigir, ou até mesmo calorosamente vai brigar, né? Mas a gente entender que às vezes a pessoa só é assim porque ela já tem um ciclo de assim. Vamos falar assim, às vezes a pessoa ela é menos amorosa porque na família dela não recebeu tanto amor. Às vezes uma pessoa é mais sincerona porque na família dela sempre foi papum, sempre foi desse jeito, e ela pensa que sempre vai ser assim. E através da palavra de Deus a gente tem que entender que a gente precisa ser transformado, a gente precisa evoluir, precisa entender como Naruto também faz isso com as pessoas, né? Que ele enfrenta o Pain, que traz sobre a dor, e ele entende a dor do Pain, e aí ele começa a ter uma conversa, o Pain começa a entender o mundo na visão dele. A gente tem o Neji, que na história ali, ele, pelo clã dele, ele pelo destino, ele é fadado a ser escravo de um outro clã, dentro da mesma visão, né? Então, ele não entendia, e Naruto fala pra ele que o destino pode ser mudado, que ele pode ver processos ali que ele pode crescer e ser transformado. Então, eu entendo que Naruto, quando ele se resolveu internamente, ele conseguiu se resolver as pessoas externamente. Então, muitas vezes a gente escuta assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que seria? Primeiro, se resolva. Às vezes você está machucado demais para querer resolver pessoas. E você entendendo que você se resolvendo, você consegue ajudar pessoas. Naruto entende isso na história, né? Tanto que se você assistiu o anime, eu quero dar essa fomentação ali, vontade de você assistir. Você vai ter vários pontos ali que vai trazer esse entendimento de amor, de perdão, de virada de chave. E muitas vezes a gente não se pega nisso, né? E a gente fica alimentando esse ciclo dentro de nós, um ciclo de ódio sem fim. Então, que a gente possa rever. E o segundo ponto é o desejo. Quando o Naruto ele aparece no anime, o maior desejo dele é ser Hokage. E isso é legal, porque tipo assim, Naruto Shippuden, desculpa pelo spoiler, ele vai conseguir bem no finalzinho lá ser Hokage. E a partir do momento que ele consegue ser Hokage, a partir do momento que ele abraça ali, né, o sonho, o desejo dele, aquilo que funciona dando esperança e felicidade para ele, ele sente o peso da responsabilidade. E na nossa vida não é assim. Desejamos coisas, às vezes eu preciso desse carro para ser feliz, preciso desse casamento para ser feliz, preciso dessa família para ser feliz, e depois isso volta como um peso para nós. E isso pode até gerar um pouco de aquela esperança, aquela felicidade, aquele impulsionar. Como posso falar assim, pode trazer até dor, gente, para nós, esse desejo. Então, o que você está dizendo? Você está dizendo que nós não devemos desejar? Não. Eu estou dizendo que o que a gente tem que almejar tem que ser maior que nós. Porque a gente tem que, eu creio, também tenho desejos, eu tenho objetivos, eu falo. Eu tenho objetivos de uma família, de uma ideia de família, eu tenho objetivos ali de conquistas pessoais, e Deus fomenta isso, mas eu tenho que entender que isso não vai preencher esse vazio dentro de mim. Muitas vezes a gente, quando a gente foi criado por Deus, a gente foi criado para idolatrar algo, idolatrar alguém ou adorar algo. Então a gente que escolhe. Muitas vezes a gente adora nossos desejos, e quando a gente conquista, a gente vê que aquilo, por exemplo, conquistei o carro que eu queria. Poxa, agora eu tenho responsabilidade de não riscar esse carro, de não, isso vai gerar um peso. Isso vai gerar uma questão. Conquistei a família que eu queria, agora eu tenho que, me desdobrar aqui e tal. E o que eu tô dizendo C.S. Lewis fala um negócio muito interessante. Ele fala assim que o bebê, quando ele chora, ele tem um leite que satisfaz. O pato, quando quer nadar, ele tem um lago que vai fazer apresentar. E nós não encontramos nada que nos satisfaz aqui. Então a gente tem que buscar algo de outro mundo. E a gente precisa entender que nós somos feitos para adorar a Deus. O nosso desejo tem que ser adorar o Senhor, ter contato, relacionamento com Ele. E as outras coisas são objetivos que vão sendo acrescentados. Mas por quê? Isso não gera peso, não gera responsabilidade, dá esperança e gera felicidade. O Naruto, em Boruto, ele está sobre uma medida, você já não vê algo ali, não posso falar, igual eu falei, esse amigo meu apontou, como infelicidade, mas o peso da responsabilidade.
Muitas vezes a gente tem coisas, a gente tem responsabilidade, e a palavra já nos fala que muito é dado, muito é cobrado, mas às vezes essa responsabilidade pode gerar insatisfação ou até mesmo infelicidade, a gente negociar porque a gente não tem um desejo maior. Então, que a gente possa preencher esse vazio dentro de nós, desejar Cristo. Em Hebreus 12, 1, 2, ele fala: corremos com esperança a corrida que nos propostas, tendo os olhos fixos em Jesus. E isso que eu queria trazer para vocês. Vamos ter o olho fixo em Jesus. Quando Jesus, ele passa no Novo Testamento ali, para as pessoas, ele pergunta: o que você deseja? Porque aquilo que deseja é o que nos movimenta. Então, hoje eu queria fomentar isso para vocês. Deseja Cristo e adicione as coisas como objetivos na sua vida. E Cristo vai te mostrar se isso é real ou é irreal. Deus vai te mostrar, cara, que às vezes você não precisa ter o carro que você queria, mas você tendo um carrinho que às vezes você não mexava tanto, você vai ser mais feliz do que tendo aquele carrão que você quer. Às vezes, e sempre, Cristo vai te mostrar que às vezes a família que você quer com os filhos perfeitos, que sentam, que fazem não sei o que e tudo mais, e a família que você tem que é loucura, que faz você rir, faz você brincar, faz você entender, é aquilo que vai te dar felicidade. Então Deus vai mudar seus objetivos, Deus vai mudar sua visão. Naruto, ele traz um pouco desse reflexo quando você assiste o anime todo, e provavelmente vê o Boruto, pra ser bem sincero, eu não vi, mas tirei dúvida que você é grande amigo meu, sobre esse sentimento de peso. Muitas vezes queremos conquistar coisas, queremos ter mais coisas, queremos ser abençoados, e a gente pensa que quanto mais de Deus somos abençoados, quanto mais casas temos, quanto mais carros temos, quanto mais bens temos, somos mais abençoados. Mas não, Deus, ele quer um relacionamento. Eu gosto muito em Êxodo que quando Deus propõe ali para Moisés, ele já está de saco cheio daquele povo, reclamão, vamos falar assim, desculpa pela expressão, mas Deus fala assim: Moisés, esse povo não me aceita, pode ir você para a terra da promessa, e eu vou te entregar, porque eu prometi. E aí a gente vê Moisés dando uma resposta muito cirúrgica para Deus: Deus, eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Então, eu penso que é algo que mexe muito comigo em muitas decisões ultimamente que eu tô tendo. Será que aquilo que eu desejo eu conquistar, Deus vai estar lá junto comigo? E é a mesma coisa que eu queria trazer para vocês. Porque em Boruto, Naruto demonstra essa questão. Você já não vê um Naruto muito mais engajado com as coisas. Até então tem lutas, travas, aí aparece esse Naruto, mas logo não preenche porque tem termos, responsabilidades. Muitas vezes a gente titula como maturidade, mas eu vejo como um desejo que a gente conquistou, que era um escape para realmente a Deus. Muitas vezes a gente idolatra o nosso carro. A gente fala dos famosos pais de pet, mas tem os pais de carro, pai de família. Ou vamos falar assim, às vezes idolatramos muito o nosso carro, os nossos bens. E realmente o que devemos adorar, a gente não adora. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração, desejar Cristo, ser transformado por Ele. E lógico, não desistir dos nossos objetivos. Então eu vou ter uma vida simplista. Não. Tenha a vida que Deus quer pra você. Tenha a medida que você quer. E aí é o ponto maior. Eu queria trazer 2 perguntinhas ali pra você pensar nesse podcast, nesse pequeno espaço que a gente está criando aqui, que chama Entre Mundos e Versículos. Qual o ciclo que você está alimentando? Ódio, rancor, mágoa, ou até mesmo tristeza, ou felicidade? E qual o desejo que te move? Ele constrói ou ele te consome? Porque muitas vezes o nosso desejo nos consome em vez de nos construir. E então, por que a gente precisa de Deus? Porque Ele vai nos construir em vez de nos consumir. E eu falo que eu queria trazer uma mensagem central aqui de tudo, né? A gente resolver nossos ciclos, a gente entender que Deus pode transformar tanto o ciclo quanto o desejo em algo maior. Basta a gente entregar, confiar e recomeçar sempre. Então pensa, Naruto entendeu que tinha que destruir o ciclo de ódios, mas infelizmente o desejo dele
de ser Hokage que foi conquistado não preencheu um vazio que ele precisava ser preenchido. E hoje eu entendo que esse vazio eu busco preencher com Deus. Espero que você busque também, porque muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus e garanto para vocês são muito maiores que os nossos. Então esse é esse pequeno vídeo, tá com a música do Naruto ali, espero que ajude a refletir. Se você tem vontade de assistir um anime, acho que tem algumas plataformas de streams que já tem. É um anime, acho que tem bastante temporada já, que já está bem consolidado. Mas espero que você entenda. Dentro de Naruto, a gente aprendeu ali, fala sobre o ciclo do ódio e sobre o desejo. Mas na verdade, dentro da palavra, Naruto podia aprender muito mais sobre essas quebras. Então que a gente possa também entender. E esse é o primeiro episódio de muitos, e de Entre Mundos e Versículos. Espero que você tenha gostado. Compartilha, comenta, me fala o que você achou desse espaço, me fala o que achou desse vídeo no canal, curta e diga também aqui no Spotify o que você achou, se você é fã do Naruto, se eu errei alguma coisa, me corrija, que no próximo eu trago os erros. E se você achou legal essa reflexão ou algum outro ponto ali que você queira trazer, coloque aqui. Às vezes a gente fala assim, nossa, anime, essas coisas aí não tem nada de que a gente consiga aproveitar. E tem sim, tem coisas que podem ser bem proveitosas. Fechou? Então, fechando esse episódio, fechando esse mundinho, e a gente já vai estar planejando o próximo. O objetivo é, igual eu falei, ser semanal, mas se for um conteúdo que eu preciso me aprofundar um pouco mais, talvez vai ser quinzenal e vai ser postado toda quinta-feira. Estou postando só hoje como exceção, como entrada, esse é o piloto. Então, Deus abençoe e siga, quebre os ciclos de ódios internos e externos, tente ser uma pessoa que leva a palavra de Deus e, lógico, deseja Cristo acima de tudo. Amém.